Muito bem. Continuando, Emmanuel nos diz assim: as pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressíveis redutos de trabalho em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando, muita vez, de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Olha que interessante. As pátrias. O Brasil, uma pátria, não é? Grandes matrizes do progresso. Quantos espíritos labutam aqui neste chão de terra maravilhoso e quantos vieram colonizar este país maravilhoso que é nosso Brasil. A princípio, os portugueses trouxeram aqui as suas primeiras marcas, trazendo os jesuítas para que colonizassem os indígenas, onde nesta terra já existia a vida humana, que eram os indígenas. Infelizmente, os indígenas, além de serem colonizados, eles foram escravizados. Porque ignorantes, sem ação de força, os portugueses chegaram e foram tomando espaço como se a terra lhes pertencesse. Muito sofrimento, muita morte. Os tais chamados bandeirantes, que foram desbravando, eram homens trazidos para enfrentar as batalhas com os índios, não é? E com isso trouxeram sofrimento aos índios. Daí já começou o desrespeito, porque veja bem, a terra já estava sendo povoada. Eles não vieram aqui e tentaram dialogar, fazer troca, porque os índios já tinham a sua origem, já tinham a sua forma de vida. Tudo bem, eram incultos, eram irracionais, sem cultura, eram pessoas completamente tacanhas com relação ao conhecimento, mas eles tinham a sua cultura. Eles moravam, tinham a sua sociedade. Veja bem, nós estamos estudando sobre sociedade. Eles viviam em grupo. Tinha a reverência ao grande chefe, né? ao Deus da sua origem, né? Da sua reverência. Então, os portugueses vieram e tomaram. Né? Para que houvesse um interesse maior, o que o rei de Portugal fez? Doação da terra. Como se a terra fosse dele. Né? Dividiu em capitanias, donde depois o nome de capitanias hereditárias. Por que capitanias hereditárias? Porque passava para os demais outros. E não era um pedacinho de terra ali, 2 alqueires, não. Era uma gleba grande de terra, não é? Quem vê a história nota esse abuso do poder. Esse abuso do poder trouxe sofrimento para os silvícolas, apesar de ter trazido também um impulso
de cultura, não é? Mas trouxe mais sofrimento do que o impulso de cultura. Eles evoluíram, eles se colonizaram, foi imposto aos silvícolas que eles adquirissem a religião católica. Olha, tudo bem, isso foi lá no início da nossa colonização, mas ainda até hoje existem as imposições. Existe até hoje as imposições. Não é só no catolicismo, não. Em todas as seitas, porque é do homem. A religião é do homem. Quem dirige é o homem. Ele ainda não traz no coração a fraternidade, a solidariedade, a compaixão, como Jesus nos ensinou. Por isso que o Mestre deixou a marca. Ele dividiu a humanidade em duas épocas, porque o poderio dele era imenso. O poderio de Jesus era tão grande que os próprios discípulos não conseguiram compreender. O Mestre se desmaterializou, entende? Até hoje é questionável a gestação de Maria. Até hoje, entende? Por isso que o Mestre, ele tinha que vir, passar pelo que ele passou, para dar o exemplo de grandeza, de humildade, mas serviu? Não serviu. Não serviu. Nós ainda somos ignorantes, somos teimosos, somos orgulhosos, né? Queremos para ontem, não temos paciência, não temos tolerância. Somos pessoas completamente tacanhas. Eu me considero assim. Às vezes eu tenho vergonha de mim mesmo. É como Rui Barbosa, na sua grande reverência civil, um grande advogado, ele se envergonhava de ser humano, pela pobreza de espírito de nós mesmos. Então, mas os espíritos... Gente, pelo amor de Deus, eu não quero nem entrar nessa tecla. Por mais conhecimento que nós adquirimos, nós ainda mais nos embotamos. O espírita deveria ser o grande mensageiro, porque eles são filhos do Consolador prometido. Eu vos enviarei o Consolador prometido, mas nós não estamos preparados por recebê-lo. Nós sabemos, sim, a letra, mas nós não vivenciamos a mensagem. Nós sabemos a letra. Conheço pessoas que decoram ipsis literis a passagem do Evangelho, mas não vivem. É como se fosse uma caixa vazia que você bate assim, está oca. É necessário que a gente faça mudança, né? E a nossa mudança deve refletir na mudança dos nossos semelhantes. Por isso, caríssimos, a atualidade dos grandes ensinamentos. Nós não podemos nos degladiar, irmãos contra irmãos. Não podemos. Olha a mensagem trazida de vida. Veja bem, no livro, eu ia citar e acabei passando por rápido, o livro Libertação. O tanto que nós trazemos de gravações nesta fita magnética perispirítica. 40 mil anos de
prova de uso mental do cérebro, de reencarnação, 40 mil anos. Veja bem, nós estamos reencarnando e desaprendendo. Cada vez desaprendemos mais. Uma pena. Uma pena, porque isso tem um custo altíssimo para nós. As nossas possibilidades e as nossas chances de crescimento vão se estreitando. Não é? Meus irmãos, nós fazemos parte deste grande universo humano que se chama sociedade. Só iremos crescer e evoluir se nós dermos o testemunho dentro deste grande palco que chama sociedade. Nós estamos presos neste palco firmemente. E cada um de nós deverá dar o seu testemunho. Voltaremos.